Números capítulo 35. Nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, o Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que da herança da sua posse deem cidade aos levitas, e que possam morar, e também campos de pastagem ao redor das cidades. Os levitas terão estas cidades para morar nelas. Os campos das pastagens ao redor das cidades serão para o gado, para os rebanhos e para todos os animais deles. Os campos de pastagem ao redor das cidades que vocês darão aos levitas, desde a muralha da cidade para fora, serão de 450 metros ao redor. Fora da cidade, do lado leste, vocês devem medir 900 metros, do lado sul, 900 metros, do lado oeste, 900 metros, e do lado norte, 900 metros, ficando a cidade no meio. Estes lhes serão os campos das pastagens ao redor das cidades. Das cidades que vocês darão aos levitas, 6 serão cidades de refúgio, as quais vocês darão para que, nelas, se acolha o homicida. Além destas, vocês darão aos levitas 42 cidades. Todas as cidades que vocês darão aos levitas serão 48 cidades, juntamente com os campos de pastagem. As cidades que vocês darão aos levitas devem ser da herança dos filhos de Israel. Se a tribo for numerosa, dará muitas cidades, e se a tribo for pequena, dará poucas cidades. Cada tribo dará as suas cidades aos levitas na proporção das heranças que lhe couber. O Senhor disse ainda a Moisés: fale com os filhos de Israel e diga-lhes: quando passarem no Jordão para entrar na terra de Canaã, escolham para vocês algumas cidades que lhes sirvam de refúgio, para que nelas se acolham o homicida que matar alguém voluntariamente. Nessas cidades, o homicida poderá se refugiar do vingador de sangue, para que o homicida não morra antes de ser apresentado diante da congregação para o julgamento. Estas cidades que vocês derem serão 6 cidades de refúgio para vocês. 3 dessas cidades devem ficar deste lado do Jordão e 3 devem ficar na terra de Canaã. Serão cidades de refúgio. Estas 6 cidades serão de refúgio para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para que o se hospedar no meio deles, para que nelas se acolha aquele que matar alguém voluntariamente. Mas, se alguém ferir uma pessoa com instrumento de ferro, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com pedra na mão, que possa causar a morte, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. Ou se alguém ferir uma pessoa com instrumento de pau, que tiver na mão, que possa causar a morte, e essa pessoa morrer, é homicida. O homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Se alguém empurrar uma pessoa com ódio ou com má intenção, lançar contra ela alguma coisa, e essa pessoa morrer, ou por inimizade a ferir com a mão, e essa pessoa vier a morrer, aquele que feriu essa pessoa será morto. É homicida. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, deverá matá-lo. Porém, se alguém empurrar outra pessoa subitamente, sem inimizade, ou contra ela lançar algum instrumento, sem má intenção, ou sem ela deixar cair sobre ela alguma pedra que possa causar-lhe a morte, a essa pessoa morrer, não sendo sua inimiga, nem tendo a intenção de causar-lhe mal, então a congregação julgará entre o matador e o vingador do sangue, segundo estas leis, e livrará o homicida da mão do vingador do sangue, e o fará voltar à cidade de refúgio, onde havia se refugiado. Ali ficará até a morte do sumo sacerdote, que foi ungido com o santo óleo. Porém, se em determinado momento o homicida sair dos limites da sua cidade de refúgio, onde tinha se refugiado, e o vingador do sangue o encontrar fora dos limites dela,
Se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado de sangue, pois deve ficar na sua cidade de refúgio até a morte do sumo sacerdote. Porém, depois da morte deste, o homicida voltará à terra da sua posse. Estas coisas serão por estatuto de direito para vocês de geração em geração, onde quer que vocês morarem. Todo aquele que matar uma pessoa será morto conforme o depoimento das testemunhas, mas uma só testemunha não deporá contra alguém para que morra. Não aceite resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Ele deve ser morto. Também não aceite resgate por aquele que acolher a uma cidade de refúgio e quiser voltar para a sua terra antes da morte do sumo sacerdote. Assim, não profanem a terra em que vocês estão, porque o sangue profana a terra. Nenhuma expiação se fará pela terra por causa do sangue que nela for derramado, a não ser com o sangue daquele que o derramou. Portanto, não contaminem a terra na qual vocês vivem, no meio da qual eu habito, pois eu, o Senhor, habito no meio dos filhos de Israel. Números capítulo 36. Os cabeças das casas paternas da família dos filhos de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, das famílias dos filhos de José, foram falar com Moisés e com os chefes, cabeças das casas paternas dos filhos de Israel. Eles disseram: O Senhor Deus ordenou ao meu Senhor que, por sorteio, dê esta terra em herança aos filhos de Israel. A meu Senhor foi ordenado pelo Senhor Deus que a herança do nosso irmão Zelofiade fosse dada às filhas dele. Porém, se elas casarem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, a herança delas seria diminuída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo a que vier pertencer. Assim, seria tirada uma parte da herança que nos coube por sorteio. E quando chegar o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo daqueles a que vierem pertencer. Assim, a herança delas será tirada da tribo de nossos pais. Então Moisés deu ordem aos filhos de Israel, segundo o mandado do Senhor, dizendo: A tribo dos filhos de José está pedindo o que é justo. Esta é a palavra que o Senhor deu a respeito das filhas de Zelofiade, dizendo: Elas podem casar com quem quiserem, desde que se casem na família da tribo do pai delas. Assim, a herança dos filhos de Israel não passará de uma tribo para outra, pois os filhos de Israel devem ficar vinculados, cada um à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que possuir alguma herança das tribos dos filhos de Israel deverá casar com alguém da família da tribo de seu pai, para que os filhos de Israel possuam cada uma a herança de seus pais. Assim, a herança não passará de uma tribo para outra, pois as tribos dos filhos de Israel devem ficar vinculadas, cada uma à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Zelofiade, pois Macla, Tisa, Ogla, Milca, Noa, filhas de Zelofiade, casaram com os filhos de seus tios paternos. Casaram nas famílias dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas permaneceu na tribo da família de seu pai. São estes os mandamentos e os juízos que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos filhos de Israel, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Jó, capítulo 3. Depois disto, Jó passou a falar e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Jó disse: Pereço o dia em que nasci, e a noite em que se disse: Foi concebido um homem, que naquele dia se transforma em trevas, e Deus, lá de cima, não se importe com ele, nem resplandeça sobre ele a luz. Que as trevas e a sombra da morte se apoderem desse dia, que uma nuvem habite sobre ele, que tudo o que pode escurecer o dia o espante. Aquela noite, que dela se apoderem densas trevas, que ela não se alegre entre os dias do ano, nem entre na conta dos meses. Sim, que seja estéril aquela noite, e dela sejam banidos os gritos de alegria.
Amaldiçoem-na aqueles que sabem amaldiçoar o dia e sabem instigar o Leviatã. Escureçam-se as estrelas do seu alvorecer, que a noite espere a luz e a luz não venha. Que não veja o despontar da alvorada, pois não fechou as portas do ventre da minha mãe, nem escondeu dos meus olhos o sofrimento. Por que não morri ao nascer? Por que não expirei ao sair do ventre da minha mãe? Porque houve um colo que me acolhesse e seios para que eu mamasse? Porque agora eu repousaria tranquilo, dormiria e então haveria para mim descanso, com os reis e conselheiros da terra que construíram para si os mausoléus, ou com os príncipes que tinham ouro e encheram as suas casas de prata, ou como aborto oculto, eu não existiria, como crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do capataz. Ali está tanto o pequeno como o grande, e o servo fica livre de seu senhor. Porque se concede luz ao miserável e vida aos de coração amargurado, que esperam a morte e ela não vem, que cavam em procura dela mais do que tesouros ocultos, que se alegrariam por um túmulo e exultariam se achassem a sepultura? Porque se concede luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus cercou de todos os lados? Porque em vez do meu pão me vêm gemidos, e aos meus lamentos se derramam como água. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Não tenho descanso, não tenho sossego, não tenho repouso, só tenho inquietação. Mateus capítulo 26. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, disse aos seus discípulos: Vocês sabem que daqui a 2 dias será celebrada a Páscoa e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Então, os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa, para que não haja um tumulto entre o povo. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: Para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro, para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez, para a memória dela. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E desse momento em diante, Judas buscava uma boa ocasião para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e lhe perguntaram: Onde quer que façamos os preparativos para que o Senhor possa comer a Páscoa? E ele lhes respondeu: Vão até a cidade, procurem certo homem e digam: O mestre diz, o meu tempo está próximo. É em sua casa que celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus havia ordenado e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos.
E enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. E eles, muito entristecidos, começaram um por um a perguntar-lhe: Por acaso serei eu, Senhor? Jesus respondeu: O que comigo põe a mão no prato, esse vai me trair. O Filho do Homem vai, como está escrito ao seu respeito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor seria para ele se nunca tivesse nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: Por acaso sou eu, mestre? Jesus respondeu: Você acabou de dizer isso. Curta, Comente E compartilhe.